O horror corporal. Quantos e quantos filmes de terror em tantas décadas já não trouxe a nossa fisicalidade, o nosso aspecto humano e destruiu isso em prol do impacto, em prol dos filmes de terror. E esse filme aqui, A Substância, abraça isso de uma maneira tão criativa, tão poderosa e realmente faz jus a essa expressão, o horror corporal, a busca pela perfeição e como isso pode ser destrutivo e assustador. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Have you ever dreamt of a better version of yourself? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre A Substância, filme de terror corporal com Demi Moore, que foi premiado em Cannes, o retorno de Coralie Fajar, mesma diretora de Vingança de 2017, volta aí vários anos depois. Eu já gosto de Vingança, já falei sobre o primeiro filme, né, o primeiro longa dessa diretora, e eu acho que ela aprimora a sua direção, as suas temáticas, a tal ponto que a gente tem um filme impactante e que eu posso te dizer, tá? Foi uma experiência esse filme. É aquele tipo de filme que você sai do cinema fritando. O filme tem quase 2 horas e meia de duração, horas essas que passam assim voando. E você sai quase que anestesiado ali, embasbacado. E como é bom a gente sair do cinema assim, como é bom a gente ter esse tipo de experiência. E eu te digo, até esse momento, sim, A Substância se tornou o meu filme favorito de terror desse ano. Vai ser difícil desbancar esse aqui pelos próximos meses. A Substância segue Elizabeth Sparkle. Ela é apresentadora de um programa de aeróbica muito famosa, uma estrela, inclusive a cena inicial desse filme é muito boa, que é a estrela da Elizabeth, ou Lizzie, como eles também chamam ela aqui, na calçada da fama. E como os anos vão passando, e como a Coralie, que é a diretora e também roteirista do filme, vai mostrando, sem falar uma palavra, né, a passagem de tempo, o desgaste daquela estrela, até a gente chegar a Lizzie, a Elizabeth, depois dos seus 50 anos, ainda apresentando esse programa de aeróbica, porém os chefões ali, inclusive encabeçados pelo Harvey, feito pelo Dennis Quaid, que tá desprezível aqui. Ou seja, cumpre bem demais o papel daquele cara nojento e intocável, né? E aqui ele quer demitir a Elizabeth. Não, você tá velha, seu tempo passou, acabou e coisa e tal. Nisso, Elizabeth, que tá ali no dia do seu aniversário, entre uma profunda crise existencial, depois de décadas a serviço daqueles programas e de ser famosa, e agora estava sendo jogada na lata do lixo por conta de sua idade. Porém, Elizabeth vai receber uma misteriosa proposta, algo chamado A Substância. Ela entra em contato com uma corporação ali bastante nebulosa que dá acesso a Lizzie um produto, um líquido que promete dar a ela a melhor versão dela, uma segunda versão que ela encontrará a, entre aspas, perfeição. Ela ficará mais jovem, ela vai ficar cheia de energia, ela vai conseguir agora voltar 30 anos no passado. E assim Lizzie, com toda a sua sede para apaziguar toda aquela pressão que ela vem sofrendo, ela vai usar a substância. Com isso, temos o surgimento de Sue, que também é Lizzie. Como eles dizem logo no comecinho, vocês não são duas, vocês são uma só. Porém, tudo tem a sua contrapartida. Aquela substância precisa ser usada com determinadas regras, regras essas que vão contrariar essa sede pela melhor versão de Lizzie e fazer com que as coisas virem um completo caos, saia do controle e o negócio vai chegar no nível, meu amigo, que talvez você nem chegue perto de imaginar. E lembrando que se você gosta de filmes de terror e ficção científica como A Substância, você precisa conhecer as pérolas que estão disponíveis
lá na Fílmica. Como os clássicos do terror, Audição, Onibaba ou até mesmo filmaços de ficção científica como Estranhos Prazeres e Antes que Tudo Desapareça, que só a curadoria caprichada da Fílmica consegue selecionar e proporcionar pra gente. A Fílmica tá com o aplicativo nas TVs Samsung e LG para você ver esses baita filmes que estão por lá na melhor qualidade possível. E lembrando que tem cupom de desconto especial aqui do Refúgio Cult. Refúgio Cult do jeitinho que tá escrito aqui, que vai te dar 20% de desconto no plano anual e você vai pagar apenas R$ 96 por um ano todo de filme. Ou se você quiser pagar via Pix, também tem promoção em que você paga apenas R$100 no passe anual. Gente, são muitos filmes por um valor muito bom. O link da Filme, que é o primeiro que tá aqui na descrição, corre lá pra ver o catálogo, entrou muita coisa boa e fica ligado aqui no Refúgio Cult que eu também tô sempre trazendo ótimas opções do que assistir por lá. Filmes que definitivamente você não vai encontrar fácil por aí, tá? Mas que estão te esperando agora mesmo lá na Fílmica. Thing not to forget. You are. Uma coisa que eu acho muito interessante em A Substância é que, se você reparar, é um filme com um pouco diálogo, não tem tanto texto assim. Ele é um filme que ele é muito mais imagético e essa imagem conta muito, pesa muito. A direção da Coralie Farjah engole os personagens, né? Ela deixa as lentes muito próximas dos personagens. A gente sente aquelas emoções, a gente sente quando o personagem é nojento, grotesco, quando ele tá sofrendo, e não só os personagens, mas elementos específicos no filme, da mise-en-scène, que são importantes pra trama, que são muito destacados, e eu digo que é um terror de verão, porque as cores são vibrantes, você sente a energia, né? A gente vê muito amarelo, laranja, aquele brancão forte de hospital. E dentro desse conceito coloridão, desse conceito vivo, vibrante, né? Um filme que passa uma vibe oitentista ali, mas ele é atual. Isso é uma conexão, um paralelo com a própria personagem da Elizabeth, né, que fez muito sucesso, digamos, ali na sua época, foi na década de 80, que pega muito da própria Demi Moore, né, como a estrela que ela foi décadas atrás, né, e traz pra cá. O apartamento da Elizabeth tem essa vibe também meio oitentista, aquela coisa retrô, aquela coisa que ela tá enraizada ali, os tempos são atuais e agora a atualidade tá cobrando ela implacavelmente. Então é um filme que a semiótica tá muito presente, né? Os elementos, os simbolismos em tela, não necessariamente em palavras, querem dizer e dizem muita coisa. E quando a Coralie Farjah traz para sua direção, para o seu texto, essa essência do horror corporal, né? As influências, as referências, cara, com David Cronenberg, David Lynch e até Léos Carax, que também é um cineasta francês, lembrando que a Coralie também é francesa, tá muito no cinema desses caras, né? Na ficção científica, na questão corporal, no ponto que essa narrativa também satírica chega a níveis tão absurdos que ela transita ali também pelo surreal. Só que, mais uma vez, estamos falando de sátira, estamos falando de pitadas de comédia, estamos falando de um terror, mais uma vez eu vou usar essa expressão, é um terror corporal, mas também existe aqui o humor corporal. Existem comportamentos, existem fisicalidades que inevitavelmente vão te fazer sorrir, mesmo que seja de nervoso, de aflição e para não chorar. E o filme dá uma volta, né? Excessos, absurdos, personagens que beiram caricato, e que o filme sabe disso, que o filme propõe isso com clareza, mas que ao mesmo tempo se aproxima sim do real, se aproxima sim do que a gente ouve por aí, porque a realidade tá difícil de bater, né? As ambições, as obsessões das pessoas, as cobranças, né, que exigem hoje em dia, é aquela coisa, né? Quando a pessoa não faz nenhum procedimento, ela é muito criticada. Quando a pessoa faz procedimento demais, ela também é criticada. Quando a pessoa às vezes muda uma coisinha ou outra, ela também pode ser atacada. Ou seja, meu amigo, principalmente se tratando de mulheres, né? Especialmente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.
E tudo isso que eu tô falando, tudo isso dessa indústria, todos esses comentários são abraçados com muita força, talvez naquele que seja o papel mais corajoso ou um dos mais corajosos da carreira de Demi Moore, que tem uma carreira gigantesca, tá? Ela tá excepcional, é um trabalho corajoso, é um trabalho que ela pega a sua própria vaidade, né, e deixa de lado ali, meu amigo, que essa mulher se entrega aqui. E tem alguns momentos na meiuca desse filme, não só na meiuca, mas também no último ato, que é impressionante, tá? A Demi Moore, ela tá excepcional, e não só ela, tá? A Margaret Qualley também tá sensacional, se entrega, tem momentos difíceis, tem momentos viscerais ali também. I'm fine. Everything's fine. E é na batida da música eletrônica grave que fica pulsante ali e que deixa aquela ansiedade das personagens e a nossa ansiedade de quem tá assistindo em quase uma experiência 5D. Assim como essa coisa estética, né, como eles dizem, né, é algo que corrói, né, essas vontades, essas necessidades de tentar atingir uma suposta perfeição, que acaba excluindo o âmago da pessoa, a essência da pessoa. Ela já tá tentando há tanto tempo construir uma armadura, uma capa para satisfazer a sociedade, que o que tá a chaminha lá, a origem, né, ela tá apagando cada vez mais isso quando ela não é simplesmente esquecida. E esse filme sintetiza isso de uma forma maravilhosa e também assustadora, tá? Então, meus amigos, pra mim, fácil, tá? Estamos diante de um novo clássico do terror. Eu dou pra Substância uma nota 10. Um filme que usa e abusa das suas temáticas, do seu visual, dos seus personagens pra contar aquela história sem medo de entregar, sem medo de ser brutal. E quando vai chegar no seu ápice, quando vai chegar ali no seu final, ou você vai se revoltar ali tamanho absurdo, ou você vai entender aquela jornada até aquele final e lembrar que se trata de um terror. E que terror, meus amigos. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. You're hired. Let's go. Bem, vamos lá. Lizzie, Elizabeth, pega lá a substância, vai lá num beco, pega os negocinhos, tudo misterioso, não tem contato com ninguém, né? Pega aquela coisa enigmática sempre. Vai lá, tem os sacos tudo arrumadinho, com, né, algumas instruções apenas. É um filme muito direto ao ponto, lembrando, né, por ser uma sátira, pelo filme não se levar, entre várias aspas, a sério em alguns aspectos. Ele corta algumas coisas que não são tão importantes, né? O que é importante ela foi lá, pegou o negócio, vai começar a usar a substância, né? Com essas regras, 7 dias você fica como Lizzie, 7 dias você vai ficar como a sua nova versão, a sua versão perfeita, a Sue, sem exceção, tem que respeitar direitinho, né? Aí tem todo o processo, ela aplica o negócio. E aí tem toda uma questão, né, que a Lizzie, eles até mencionam, ela é a Matrix, ela é a matriz, né? E aí ela serve como uma espécie de casulo, sai pelas costas dela, né, rasga ali as costas, sai a sua nova versão, enquanto a Lizzie fica ali no chão do banheiro, aquele banheiro todo branco, né, e a sua nova versão, a versão perfeita, né, sempre tira ali das costas do casulo, né, da Lizzie, o líquido estabilizador, aplica nela mesma, a Sue, só que lembrando, ela pode aplicar 7 dias, depois volta para a Lizzie novamente. Então, inicialmente no filme a gente vai vendo essa dinâmica das duas versões, né, a Sue, que é essa nova versão da Lizzie, dando super bem, conseguindo emprego, conseguindo programa, fazendo teste para a pessoa que ia substituir ela mesma, que ia substituir a Elizabeth. E ela consegue o programa matinal, enquanto a Elizabeth, quando vai viver os 7 dias, são dias bem mais tristes, melancólicos, lembrando, né? Ela tá cheia de dor, tá com as costas rasgadas, foi demitida, tá sendo desprezada,
Logo, a Sue, né, ela quer prevalecer, ela quer ficar mais tempo jovem. Só que lembrando, Lucas, mas as duas não é uma só, elas não são a mesma? Sim, elas são as mesmas, mas quando ela tá jovem, quando ela tá nessa, digamos, outra realidade, nessa Matrix, nesse mundo da Barbie, é como se ela tivesse deslumbrada, encantada, e ao mesmo tempo que elas são uma, elas também são duas, né? E aí a Sue, ela até constrói ali, faz rapidão, um compartimento secreto no banheiro e deixa a pobre da Lizzie lá jogada no escuro. E ela passa a hackear o sistema. Lembra, era 7 dias uma, 7 dias outra, sem exceção. Só que ela passa a roubar no jogo. Ela passa a pegar umas horas a mais, uns dias a mais de fluido. E quando a Sue faz isso, quando volta pra Lizzie, ela vê que ela tá envelhecendo mais ainda. Que o dedo dela, a mão dela tá apodrecendo. E a Lizzie liga lá pra empresa, né? E a voz misteriosa fala, ó, o que foi usado de excesso de um lado é perdido do outro. Então sempre que a Sue passar do limite de lá, quem vai sofrer as consequências é o casulo, é o corpo da Lizzie. E tem uma cena que a Lizzie tá num restaurante ali, ela vê um senhorzinho bem velhinho, bem acabado, e esse senhor é um enfermeiro bonitão, jovem, que deu a ideia da substância para ela, que deu o pendrive lá para ela, né? E ele também usava a substância e ficava jovem. Ele até pergunta, né? A sua outra versão já está te corroendo? Já está te consumindo? E nisso cada vez mais a Lizzie surta, né? Ela, como se aquela versão original dela, a Lizzie depois dos 50 anos, ela tivesse sendo apagada, né? Porque os 7 dias dela, ela ficava no escuro, né? Ela ficava ali sem fazer nada. Quem vivia mesmo era a Sue. Só que ela decide, não, vou sair com um cara da época do meu colégio lá, um cara que convidou ela, e ela se arruma, fica toda bonitona. Só que, lembrando, tem um outdoor gigante da Sue e do novo programa dela. E aquilo confronta a Lizzie diretamente. Não, eu não sou bonita daquele jeito, eu não sou perfeita. Ela acaba coringando na frente do espelho e desiste de ir, fica lá na total deprê. Só que uma coisa interessante, tá? A Lizzie, como ela tá deprimida, tá mal, ela passa a descontar na comida, come pra caramba, até pra mostrar pra Sue que ela também tem controle ali, que ela também faz o que ela quer. Então é uma batalha entre as duas, uma mesmo, né? As duas, uma, enfim. É um confronto interno daquelas duas. Inclusive, quando a Sue volta, ela tá dançando lá no programa, né? E aí um negócio começa a querer sair pelo umbigo dela. É simplesmente uma coxa de frango que a Lizzie tinha comido. E o filme também vai misturando essa perturbação psicológica das duas personagens, deixando as duas cada vez piores, porque não é só a Lizzie que tá com essa pressão, a Sue também tá com essa pressão, a Sue também tá com essa coisa, pô, eu quero assumir o tempo todo, pô, eu preciso conquistar o topo, eu preciso ser a melhor, as pessoas me amam, as pessoas me querem, e aquela minha outra versão me puxa pra trás. Nisso, Sue consegue o maior programa lá, o programa de Ano Novo, é promovida e vai pegando mais exceções, vai ficando mais dias. Com isso, a Lizzie vai envelhecendo ou mais, vai apodrecendo porque a outra tá demandando muita carga dela. Rapaz, e dói nos ossos, dói na carne os momentos em que a Demi Moore tá ali, ela não consegue nem levantar, né, que a carne dela, os ossos dela estão travados, né, e o sofrimento dela dá para sentir em pele. Ah, e a maquiagem também é um trabalho sensacional aqui. You can't escape from yourself. O que acontece então? Sue decide ficar 3 meses direto ali, ela mesmo, sem a Lizzie atrapalhar ela, enquanto isso sendo capa de revista, aparecendo em um monte de coisa, ganhando papel importante em filme, só que tem um probleminha, a fonte seca, né? Lembrando, ela precisa deixar a Lizzie ficar os 7 dias para os fluidos corporais, né, para ela se regenerar e poder
né, dar vida à sua outra versão, etc, etc. Uma vez que ela sugou ali durante 3 meses, acabou, meu amigo, secou. A Sui até liga lá pra empresa, eles falam, ó, você tem que voltar à sua outra versão pra regenerar. Ela vai correndo desesperada, tá até com um namorado lá na casa dela, né, e essa cena, inclusive, é excelente, né, ela volta ali com a Lizzie, só que a Lizzie volta, meu amigo, um zumbi. Ela volta uma criatura. Mais uma vez a transformação da Demi Moore, corcunda ali, não conseguindo andar. Ela tava uma criatura, um monstro. Ela expulsa lá o namorado dela, né, que não vê mais a voz dela, que ela mal tá conseguindo falar e o cara sai correndo pelado do apartamento. E tal qual o Smeagol, né, ela admira ali a foto dela, da Lizzie, quando ela tava ali no começo do filme, como a Demi Moore, né, bonitona ali, no auge dos seus 50. A Demi Moore já tem 61 anos que eu tava vendo, e tá bem pra caramba. E ela querendo voltar a ter o que ela tinha antes, e agora ela tava daquele jeito, né? E ela liga pra empresa e fala, ó, eu quero parar, eu quero interromper, mesmo, né, parecendo ali o Smeagol. E eles falam, tá bom. Lizzie, então, vai aplicar o líquido pra finalizar ali com a Sue, né? Quando ela tá no meio do processo, quase acabando, ela desiste, ela fala, não, o programa é amanhã, eu preciso fazer esse programa, as pessoas precisam me amar, mais uma vez a pressão, né, aquela coisa toda. E assim ela desiste, dá um jeito de reviver a Sue, aí as duas acabam coexistindo ali. Sue acorda revoltada, odiando aquele monstro que ela vê ali na frente dela, né, a Lizzie, e com esse, e aí é triste, né, porque as duas se odeiam, né? A Lizzie odeia ela mesma, odeia a Sue, essa versão que é ela e que ao mesmo tempo não é, e a Sue odeia aquele monstro que tá puxando ela pra trás, ou que ela considera como monstro, e a Sue ataca brutalmente, uma cena bem violenta, acaba ali com a Lizzie. Younger, more beautiful, more perfect. Sue, agora viva, tendo eliminado a sua versão mais velha, né? Ela fala, vou lá apresentar meu programa. Vai, se investe de Cinderela, todo mundo bajulando ela e tal. Só que, lembrando, ela precisava da Lizzie. Ué, agora ela matou a Lizzie, acabou. E aí vem a contrapartida, os efeitos colaterais. Os dentes de Sue começam a cair. A unha dela começa a cair, ela disfarçando, e ela no banheiro. E ela encontra os acionistas lá, tudo velho, né? Os caras, o Harvey lá, o nojento também. E ele fala, dá um sorriso, né? E é uma cena engraçada, porque ela não pode sorrir porque ela tá banguela, e ela dá um sorriso ali de boca fechada. Bem, sem ter condições de apresentar o programa, que vai ser daqui a algumas horas, Sue corre lá no apartamento dela, ela aplica a substância nela novamente, pra ela, a Sue, a novinha, ter a sua melhor versão, ou seja, o que a Lizzie gerou a Sue agora quer gerar uma outra versão melhor dela, porque aquela ali já tá sem dente, já tá apodrecendo, a orelha dela cai, e temos a nova versão de Sue. Um monstro, uma criatura saída do Resident Evil, né? Mais uma vez o trabalho de prótese, de maquiagem, meu amigo, a anomalia que surge ali deixa David Cronenberg, David Lynch orgulhosos, né? Orelha num canto, boca, o rosto da Demi Moore com a boca aberta atrás, é um negócio de Resident Evil mesmo, é um negócio nojento, macabro, né, aquela versão ali, tanto é que eles batizam, né, de monstro Elisa Sue, né, e mesmo assim, ela bota ali o vestidinho de Cinderela, ela tenta fazer a chapinha, ela pega, recorta a foto da Liz e bota como uma máscara e vai lá tentar apresentar o programa. Essa cena é poderosa, é foda demais, tá? Quando ela entra no palco, né, um monte de dançarinos, acionistas, centenas de pessoas, plateia sendo transmitido para outras milhões de pessoas, e aquela música do 2001 Uma Odisseia no Espaço revelando a criatura, e ela chega para apresentar, até cair a ficha de todo mundo, o que é aquilo, cadê a Sue, o que é aquele monstro, e aí, por exemplo, ela tem uns buracos ali no rosto, e sai um peito, é isso mesmo, sai simplesmente um peito do buraco do rosto dela, sangrando, nojento, e aí as pessoas começam a desesperar, apontar pra ela, chamar ela de monstro, de criatura, pra matar ela, e atacam o monstro, né, batem ali nela, e começa uma chuva não, uma tempestade de sangue, o sangue da Elisa Sue,
né, da Elizabeth e da Sue literalmente dando um sangue pra toda a plateia ali, ó. E aí, meu amigo, todo mundo fica encharcado. Você pega lá o final de Carrie a Estranha e multiplica por 10 o sangue, os Evil Dead da vida. Sue, depois da explosão de sangue, sai arrastando dali e acaba explodindo no meio da rua, derretendo no meio da rua. Sim, isso acontece. Só sobrando o rosto da Elizabeth, o rosto da Demi Moore, derretido a gosma, vai se arrastando. Lembrando, tá? Lá no início do filme, temos a cena da estrela na calçada da fama da Elizabeth. Ela arrasta até a estrelinha dela, né? E o rosto dela derrete até virar sangue, até impregnar ali na sua fama, na sua estrela, na calçada. Amanhece o cara simplesmente passando ali com a maquininha para lavar, para limpar o sangue da estrela, como se não fosse nada. Fim de A Substância. Que jornada, né? São muitas coisas para falar. Já falei várias, a gente poderia ficar aqui mais 1 hora debatendo sobre esse filme, mas, né, mais uma vez enfatizando essa coisa do monstro que ela se tornou, né, e esse paralelo até de como, por conta dessa pressão, as pessoas acabam, por questões psicológicas também, né, mexendo muito, fazendo muitas cirurgias, e depois são apontadas como monstros, como aberrações, e é uma coisa muito triste, né? É uma coisa que faz parte aí de um ciclo que tá cada vez mais comum, né? Por assim dizer. Pessoas que acabam deixando a sua essência de lado, se esquecendo mais uma vez, e eu acho que A Substância é muito sobre isso. E é importante que seja um filme assim impactante mesmo, exagerado, escrachado, e como sabe fazer isso muito bem. E tô maluco, tá, pra ver esse filme de novo, e eu tenho certeza pra pegar mais coisas. E você, o que você achou de A Substância? Assistiu? Gostou? Não gostou? Quais outras mensagens, quais outros insights que você consegue tirar dessa obra? Deixa aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.